Vamos lá então, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês basicamente qual que vai ser o nosso trabalho aí para o segundo bimestre. Vou dar um pouquinho mais de tempo, considerando com o que eu vi no primeiro trabalho de vocês. Então eu acho que pelas dúvidas e pela forma que vocês me procuravam aí para tirar dúvidas a respeito do trabalho, eu trabalho agora do segundo bimestre, eu já vou dar um exemplo pronto. Vocês vão ver um exemplo pronto de como que o trabalho vai funcionar. Eu acho que vai facilitar um pouquinho aí a vida de vocês. É, para esse trabalho aqui, do nosso segundo bimestre, que a entrega vai ser lá na semana de provas, então tem bastante tempo ainda, vocês vão procurar e vocês vão dar uma olhadinha a respeito de pesquisa dentro da gestão. Então, como que eu tenho eventos ligados à produção de conhecimento dentro da gestão do agronegócio? Então, eu vou citar para vocês um trabalho, vocês vão fazer busca por trabalhos também. Então, eu escolhi um trabalho aqui qualquer e a partir desse trabalho eu vou levantar alguns itens para eu ver exatamente como que funciona a pesquisa dentro da gestão do agronegócio. Então, o primeiro item que vocês vão precisar aí para poder fazer o trabalho de vocês é escolher um artigo, certo? Que trabalhe com gestão do agronegócio. Pode ser a gestão ligada a um sistema de produção, sistema de produção de ovo, de carne, de leite, enfim. Vocês podem ir para um desses ramos ou vocês podem falar de uma gestão empresarial geral. Mas a ideia é sempre estar dentro do agronegócio aí. Tá. Então, o primeiro item é vocês pegarem, procurarem um artigo que trabalhe esse conteúdo, que trabalhe o nosso conteúdo aí da disciplina. Para isso, vocês vão usar o Google Acadêmico. Então, não vai na busca do Google normal, que vocês vão achar muita informação que não é relevante para a gente. Vocês vão lá no Google Acadêmico e vão pegar os artigos ali. Então, foi lá na barrinha de pesquisa do Google Acadêmico, digita ali Sistema Agroindustrial da Carne, sistema produtivo do leite, cadeia produtiva do ovo, enfim. Então, há algum tipo aí de conteúdo dentro da nossa disciplina, para vocês encontrarem os artigos e como que a gestão trabalha em cada um deles. Então, eu peguei um exemplo aqui para vocês de como que a gestão ela pode influenciar aí no sistema agroindustrial da carne bovina. Então, nesse caso aqui, esse artigo tentava buscar uma compreensão do porquê que ocorria tantos problemas em termos de garantia e em termos de gestão dentro desse sistema agroindustrial. Então, por qual motivo que existe tanta insegurança com os produtores para poder investir mais nesse setor? Por que, que eu tenho uma falta de garantia tão grande? A gente está sempre expandindo e aumentando o sistema de produção dentro dessa cadeia produtiva. Então, o trabalho tentou buscar isso, tentou mostrar isso para a gente a partir de uma certa análise. Então, ele tenta mostrar aqui algumas evidências dentro do sistema agroindustrial que conseguem provar para a gente como que eu tenho uma falta de garantia de investimento, uma falta de garantia de permanência nesse setor e como que eu tenho uma falha no processo de coordenação, no processo de gestão. Então, eu vejo aqui que a partir do momento que eu consigo ter um processo de coordenação, que é a própria gestão, e uma minimização da falta de garantia, eu começo a ter um avanço muito melhor do meu sistema agroindustrial. Então o trabalho se propôs a fazer isso, a tentar analisar e ver o que realmente está ocorrendo quando a gente fala desses sistemas de produção. Com isso a gente vai ver que vocês vão precisar pegar algumas partes específicas aí desse trabalho, umas partes específicas aí pra gente. A primeira delas vai estar relacionado aí com as informações básicas, o que, que a gente vai ter de informação geral, básica, de uma forma geral para esse tema. Que é o primeiro item que eu quero de vocês. Então, escolheu o trabalho? Vamos agora para o nosso próximo item. Já escolhi o trabalho, já consegui ter uma delimitação muito boa aí do que eu vou fazer, já sei qual que é o tema, já sei qual que é o artigo, tá tudo certo. Já escolheram lá no Google Acadêmico. A gente vai para cá agora. Vocês vão pegar, primeiramente, a introdução do trabalho. A introdução dos artigos, ela tende a trazer uma abordagem geral e ela vai se tornando cada vez mais específica. Como assim? Se eu estou falando de um sistema agroindustrial, ela vai falar do sistema em si, depois vai entrando em cada um dos problemas e vai até o objetivo de um trabalho. Então, para facilitar a vida de vocês na hora de procurar, o primeiro item que eu peço para vocês é o objetivo do trabalho, que está presente na introdução. Então, sempre o objetivo de um trabalho vai estar no fim da introdução, porque a introdução tende a ir do mais geral para o mais específico. O mais específico que eu tenho numa introdução é o que eu vou fazer, é o meu próprio objetivo.
Então vocês encontraram o trabalho, viu ali a introdução, viu como que esse sistema ele funciona, perceberam ali que lá no finalzinho da introdução eu tenho esse objetivo. Ah, Edmar, não tá no último parágrafo, não tá no fim, cadê esse objetivo? Não tô achando. Os artigos podem fazer isso também. Começam do geral, cai no específico que é o objetivo, depois ele volta a ficar geral de novo. Ele está justificando o objetivo dele. Então, não vai só no último parágrafo ou só no final diretamente, não. Vocês vão precisar ler, vocês vão ver que vai afunilando o tema. A maioria deles vai estar no último parágrafo. A maioria vai estar. Só que alguns artigos acabam escrevendo dessa forma. Vai do geral para o específico, que é o objetivo, e depois volta a ficar geral de novo. Mas a maioria vocês vão encontrar lá no finzinho da introdução, vocês vão achar o objetivo. Alguns trabalhos não apresentam o objetivo de uma forma clara. Por exemplo, olha esse daqui. Objetiva-se estudar a problemática da falta de garantia na transação a partir de seus determinantes. Então, esse trabalho queria avaliar qual que eram os problemas ligados a essa falta de garantia. Tá bem nítido pra gente o objetivo. Mas nem todos os trabalhos são tão nítidos assim. Alguns trabalhos eles vão apresentar os seus objetivos de uma forma de perguntas, questões de pesquisa, que nesse trabalho que eu usei ele tem os dois. Então, olha, em um primeiro momento ele está vendo aí do sistema agroindustrial qual que seria o padrão de transferência de direitos em relações produtor-indústria. Então, essa relação produtor-indústria gera uma falta de garantia. Então, já era uma das possíveis justificativas aí para gente. Depois, qual que é o papel das instituições formais e informais na solução dessas disputas? Então, os formais, eu tenho as empresas realmente ligadas ao setor produtivo, e os informais, eu estou falando das cooperativas, dos grupos de pequenos produtores e por aí vai. Então, como que esses conjuntos conseguem influenciar no nosso problema? Então, viu que não é tão nítido? Em um primeiro momento, o objetivo ele pode ser muito nítido para a gente, e em um segundo momento, ele pode estar na forma de perguntas. Então, perguntas que esse trabalho tende a responder ao longo do seu desenvolvimento. Então, vamos tentar pensar aí que vocês não vão encontrar o objetivo sempre muito certinho, não. Só que o que facilita a vida de vocês é que a maioria dos trabalhos, o objetivo é muito definido. E ele ainda começa assim: é, desta forma, o objetivo desse trabalho é. Ou então, a proposta desse trabalho é. Então, ele deixa bem claro aí qual que vai ser o item que esse trabalho vai procurar. Então, vocês vão ter uma facilidade aí para encontrar. Só que a ideia é vocês interpretarem o trabalho, né? Vocês interpretarem o trabalho e me falarem aí exatamente como que ele acontece. Aí vocês foram lá, viram um trabalho, vocês determinaram o objetivo, conseguiram encontrar o objetivo certinho do trabalho. Se ele foi avaliar essas garantias, ele avaliou isso como? Qual foi a ferramenta que ele utilizou? Qual foi o método? Isso é a metodologia. Esse é o método que eu quero de vocês. Exatamente o que foi feito? O que ele fez para descobrir isso? O que ele fez para encontrar essa informação? Ah, eu, Edmar, acredito que todos os alunos que estão fazendo gestão ambiental, gestão do agronegócio, ao final do semestre vão ter notas acima de 45 pontos. Então, essa é a minha hipótese, é o que eu acredito que vai acontecer. Qual que é meu método para comprovar isso? Aplicação de trabalhos, aplicação de avaliações, de exercícios e por aí vai. Então, essa foi a minha ferramenta para ver se necessariamente a turma vai ter esse desempenho. Então, aqui, para esse trabalho que tinha aquele objetivo, qual que vai ser a ferramenta que ele vai utilizar? Como que ele vai trabalhar isso? Nesse trabalho aqui, ele mostra alguns itens para a gente. Por exemplo, ele fala que o trabalho vai ter uma abordagem qualitativa e quantitativa. Qualitativa quer dizer que ele vai estar avaliando categorias, quer dizer que ele está avaliando setores, quer dizer que ele está avaliando condições. E a quantitativa ele está avaliando o número, talvez o número que cada uma dessas condições ou dessas classes elas representam. Mas o qualitativo seria uma condição e o quantitativo seria números que talvez essa condição ela se manifeste. Então, esse trabalho em si, ele vai estar dentro aí desses dois itens. Em um primeiro momento, esse qualitativo aí, ele vai realizar as entrevistas semi-estruturadas, então entrevistas ligadas a esses setores produtivos, para tentar observar por que tem essa falta de garantia, de onde que isso vem, por que está acontecendo, né, quais são as influências e por aí vai. E o qualitativo, essa aplicação desses questionários vai estar relacionado na repetição dessas informações. Por exemplo, a questão 1 tem duas respostas. Percebi que após a avaliação de 50 produtores,
48 deles assinalaram a alternativa 1, que está relacionado aí com a falta de garantia de uma expansão do comércio, de uma expansão econômica. Então, eles não têm garantia de lucro. Então, essa é uma das maiores preocupações dele. Então, qualitativamente, foi para essa número 1. E em termos de quantitativo, a massa dos produtores que foram entrevistados foram todos aí para essa alternativa. Então, percebam que o trabalho teve uma metodologia. Nesse caso, ele aplicou questionários, algumas entrevistas, e a partir das respostas ele conseguiu interpretar os dados de algumas formas. Então, no trabalho que vocês escolheram, qual foi o método utilizado? Foi entrevista também. Foram visitas dentro de cada uma das empresas, ou dentro de cada um dos setores, ou de um único setor, para poder avaliar aquele objetivo que o trabalho de vocês propôs no início, certo? Então, a metodologia seria a ferramenta. Como que a gente vai conseguir explicar, como que a gente vai conseguir determinar aquele objetivo? Como que eu vou atingir a meta daquele objetivo? Então, essa é a função da metodologia ou do método aí. Aí todo o trabalho, quando acaba a metodologia dele, ele vem direto para os resultados. Vocês podem achar o termo resultados de discussões, ou só resultados separados de discussões, enfim. Mas o que a gente quer é o resultado. O resultado, eu quero que vocês peguem, que vocês elaborem aí, o resultado principal, o resultado básico de um trabalho. Normalmente, os resultados principais são os primeiros a ser citados em um trabalho. Então, o principal resultado que ele teve foi a primeira coisa que ele começa a descrever. Alguns não fazem dessa forma. Alguns eles escrevem alguns itens sobre o resultado e jogam os resultados em gráficos, tabelas, imagens e por aí vai. E os principais resultados estão ali. Então vocês vão ler o trabalho e vão identificar se está no texto ou se está nos gráficos e tabelas. É para copiar o gráfico e tabela? Não. Vocês podem só explicar qual foi o principal resultado deles, o que eles realmente encontraram. Nesse trabalho estava tanto nas tabelas quanto no próprio texto. Em um primeiro momento, eles encontraram aí que essa falta de garantia estava ligada em 3 pontos. Primeiramente, aí, o perfil do produtor rural. Então, se era um pequeno produtor, se era um grande produtor, se era uma cooperativa de produtores, cada um deles, eles sentiam essa falta de garantia de formas diferentes. Então, a primeira justificativa aí dessa falta de garantia seria o tipo de produtor que estava ligado. Então, qual seria aí o produtor que estava ligado nessa falta de garantia? Então, por exemplo, um pequeno produtor que ainda não está expandindo, que qualquer variação de mercado pode ser muito prejudicial para ele, ele tem um medo de arriscar muito grande, né? Um receio de arriscar de uma forma muito grande. Então, essa falta de garantia para ele é muito mais drástica do que uma grande empresa que já está no mercado há muito tempo. E uma variação econômica, uma variação de mercado, talvez não seja capaz de trazer danos rápidos para ela, a curto prazo para ela. Mas para um pequeno produtor que está começando no setor, seria um problema muito grande. Então a gente começa a ver que o tipo de produtor ele vai estar ligado em um primeiro ponto com essa falta de garantia. Os padrões de conflito. Então, esses padrões estão relacionados com cada tipo de setor. Então, eu tenho os padrões básicos de problemas que ocorrem na agricultura, padrões básicos que ocorrem na pecuária, padrões básicos que ocorrem com milho, com soja, com feijão e por aí vai. Então existiam alguns padrões que ocorriam de acordo com cada uma das culturas. Isso é óbvio. A gente vai ter momentos em que a gente tem uma alta de café, tem uma queda de feijão, em termos de comercialização. Então a gente vê que cada um dos sistemas produtores, eles podem ter esses padrões sendo variados, essas oscilações aí acontecendo. E por último aí, o padrão de transação de garantias. Então a forma de comercialização, essa forma de enviar, receber, essa forma de talvez realizar uma comercialização em termos de exportação ou de importação. Então essa movimentação é um pouco. Ela não é tão. Eu não tenho tanta certeza sobre uma garantia que essa transação vai acontecer. Eu não tenho certeza se eu vou realmente conseguir comercializar. Eu não tenho uma total certeza disso. A gente sabe como que o mercado se comporta, mas a gente não consegue controlar esse comportamento. Então, tudo que eu sei de mercado hoje, amanhã pode estar completamente diferente para o meu setor de produção. Então, eles perceberam que esses 3 fatores aqui, todos esses 3 itens, eram capazes de aumentar ou diminuir esse medo, essa falta de garantia para a expansão do sistema agroindustrial da carne. Então, estava relacionado aí com esses 3 pontos básicos. E por último, vocês vão lá nas conclusões do trabalho ver exatamente o que aconteceu, né? Qual foi a conclusão desses trabalhos aí,
o trabalho que vocês escolheram, o que ele necessariamente chegou em termos de decisões finais, o que ele encontrou aí realmente como conclusão. Nesse caso aqui, todos os processos de transação entre os pecuaristas, toda a influência da indústria frigorífica, tudo isso era capaz de trazer essas influências, de diminuir essa garantia que os produtores tinham e que isso dificultava nos processos para arriscar, né? Para arriscar mais comércio, para arriscar mais expansão. Então é isso que eu quero de vocês. Vocês vão pegar um trabalho, passar por cada um desses itens, listando aí, retirando desse material. Como vocês podem me entregar? Dessa forma que eu estou mostrando para vocês, na forma de um slide. Então coloca um slide aí por item e vocês retiram isso. Aí para copiar e colar? Não, você pode fazer um resuminho aí do que aconteceu. Da mesma forma que eu fiz aqui. Então, não precisa pegar todo o trabalho e jogar ele aí, não. Podem pegar os trabalhos aí com vocês e lançar tudo isso no slide. E é isso que vocês vão entregar anexado lá no portal da mesma forma do trabalho anterior. Certinho? Aí, se tiver alguma dúvida, se encontrou um artigo e não sabe se dá para usar, me manda pelo WhatsApp que eu olho para vocês e confirmo se ele tem todos os itens que a gente precisa aí.